Um funil de vendas ele é equivalente a um bom plano de negócios para o teu negócio, para tua marca dar certo. É através de um funil de vendas que a gente vai conseguir planejar e estruturar o que precisa ser feito, de onde os clientes estão vindo, o que a gente vai fazer, qual é a jornada que ele vai percorrer, quanto de dinheiro ele vai deixar para nós ao longo desse período, aonde mais a gente pode extrair valor desse cliente, quais são os buracos, os gaps que estão impedindo esse cliente de chegar onde a gente quer que ele chegue, que é afinal comprar de nós. Então, o bom funil de vendas ele vai mapear tudo isso, vai mapear todos esses pontos e vai nos dar essa clareza sobre, cara, o que está acontecendo com o meu negócio? Será que esse dinheiro que eu estou colocando aqui em mídia está valendo a pena? Porque a jornada que eu estou colocando aqui meu cliente para fazer, ele está sendo 100% aproveitado, está sendo melhor aproveitado. Então eu vou dar uma ênfase aqui um pouco maior no funil de vendas de e-commerce, que é uma das maiores jornadas de compra que a maioria dos negócios que estão aqui hoje. Mas funil de vendas não se aplica unicamente a e-commerce. Existem infinitos modelos de funis de vendas que a gente pode aplicar no nosso negócio. E um dos grandes exercícios a gente está sempre pensando, cara, qual é o próximo funil que eu posso trazer para o meu negócio? Qual é uma forma diferente que eu posso trazer clientes para o meu negócio? Qual é uma forma diferente que eu posso aproveitar os clientes que eu já tenho aqui na minha marca? E assim vai. Então a gente tem que estar o tempo todo preocupado e criando novos funis de vendas aqui para o nosso negócio, tá? Cara, por que isso é tão importante? Primeiro, né, porque ele vai permitir que a gente identifique as oportunidades e gargalos no caminho de compra. Uma vez que a gente sabe que o cliente passa por aqui, depois passa por aqui, depois passa por aqui. Aí a gente mensura. Cara, eu tô colocando 10 pessoas desse lado e tá só saindo uma lá no final. O que eu posso fazer? O que nesse caminho, de que forma eu estou perdendo os clientes? O que tá fazendo ela deixar de ir do ponto A pro ponto B? Ou o que tá fazendo ela deixar de ir pro ponto B pro ponto C? O que tá acontecendo aqui que tá impedindo esse meu cliente de percorrer esse caminho e no final comprar de mim? Então, isso é o que a gente chama de gargalo ou furo no funil. Então a gente tem um funil, só que ele está furado, que é o que está impedindo que as pessoas cheguem até o final. E vai ajudar a gente a criar comunicações e conteúdos mais assertivos para cada etapa. Então, para cada uma dessas etapas, e eu vou mostrar quais são elas aqui para vocês, para cada uma delas é um problema diferente que requer soluções diferentes, né? Então, se eu estou com um problema que as pessoas não estão acessando o meu site, é um problema no meu funil que existe uma sequência de formas ou ações que eu posso tomar para resolvê-lo. Agora, se as pessoas elas não estão adicionando meu produto ao carrinho, é um problema diferente, que são outras ações, outras medidas que eu vou precisar tomar para consertar esse meu furo do funil. Então tudo começa aqui com os visitantes. Então a gente tem as pessoas que acessam o nosso site, só que dá para a gente ir além. Existe uma etapa que antes mesmo dos visitantes, que são os anúncios, né? Para ele chegar no nosso site, para ele ser um visitante, alguma coisa teve que acontecer antes. Que é, por exemplo, um anúncio, um conteúdo orgânico, ou seja, de onde for que essa pessoa está vindo. E a partir daí ela se torna um visitante. Depois disso, ela vai acessar ali o nosso carrinho, depois ela vai acessar o nosso checkout, que é onde ela preenche as informações de pagamento, e quem sabe lá no final ela compra. E é um funil, porque ao longo desse processo é natural que a gente vá perdendo pessoas. E é natural que a gente vá perdendo a cada etapa, a gente vá perdendo um pouco dessas pessoas. E a gente precisa saber se dessa forma que a gente está perdendo, isso é natural, mas a gente precisa saber o que é, até onde é natural e até onde é um déficit do nosso negócio. E eu vou trazer até esses números aqui para vocês, tá? Então, pô, eu tô lá rodando anúncio, Gustavo. E uma parcela das pessoas que veem os meus anúncios clicam nele e vão, de fato, acessar ali a minha página. Né? E qual é a média? Qual é a média aceitável de pessoas que clicam no meu anúncio? Né? Eu trouxe aqui esse número que é um CTR de 1,5% a 2,5%. Tá? Essa é uma média de mercado saudável aí. Se tu tem um número, se os seus anúncios, na média, 1,5% ou 2,5% das pessoas estão clicando nos seus anúncios, é um bom indicativo. Significa que tu tá até na média aí do mercado. Acontece depois que a pessoa viu esse meu anúncio, né? A segunda etapa seria aqui um engajamento ou uma visualização da página. Então, ela vai chegar no meu site. Existe esse detalhe, nem todo mundo que clica no seu anúncio chega no teu site, existe esse gap. É uma métrica que a gente chama de connect rate, mas o que se diz na prática? Qual é o percentual de pessoas que clicaram no meu anúncio, de fato visitaram a minha página? Então imagina assim, cara, 1.000 pessoas clicaram no meu anúncio, 1.000 pessoas vão visitar a minha página? Não. É natural que a gente perca aí pelo menos 10% dessas pessoas e 900, por exemplo, cheguem na minha página de destino. Teve um cliente nosso que só trocando a plataforma de e-commerce ali, fez com que a página carregasse mais rápido, fez com que mais pessoas acessassem a página e, por consequência, fez com que ele vendesse mais lá na frente. Então, a gente identificou que o gargalo do funil dele era, por exemplo, o tempo de carregamento da página. A gente criou uma nova loja, melhorou isso e, por consequência, vendeu mais lá no final. Era um furo do funil que a gente foi lá e colou um silver tape e tampou. Então eu tô aqui com a página dele.
acessei, né? Por exemplo, caí aqui nessa página. Qual seria a próxima etapa aqui na minha jornada como cliente? É que eu clique nesse botãozinho aqui e adicione o produto ao carrinho, que é fazer essa ação aqui, ó. Clicar e adicionar o produto ao carrinho. Ele já vai abrir o meu carrinho aqui com algumas opções. E, cara, qual é uma média saudável disso, né? É de que 10 a 12% do meu tráfego, em alguns casos até um pouco mais, uns 20% no máximo ali, de fato adicionem um produto ao carrinho. Então, de todo aquele tráfego que eu mandei, provavelmente aí de 10 a até no máximo 20% de fato vão fazer essa ação aqui, ó, que é clicar nesse botão e adicionar o produto ao carrinho. E um outro ponto que eu até esqueci de mencionar aqui, que é um dos principais, é a qualidade da sua página de produto. Isso é extremamente importante. Então, por exemplo, a pessoa está aqui, ela visitou essa página, ela leu todas as informações sobre o produto, ela entendeu o que, que o produto faz, quais são os benefícios, ela entendeu aqui quais são os principais tópicos, assistiu um vídeo do produto, entendeu a proposta, descobriu como que se utiliza, viu um antes e depois. Cara, será que com isso aqui eu tenho informações o suficiente para fazer com que a pessoa tenha vontade de clicar no botão aqui e adicionar o carrinho? Ou será que minha página de produto ela tá meio vazia, tá faltando informações a ponto que as pessoas batem o olho e falam assim: "Ah, não me interessa", e sai da página, por exemplo. E aí é um outro furo, né, no meu funil, porque as pessoas estão deixando de tomar essa ação aqui de adicionar o carrinho. Então, se eu entendo que eu tenho um problema aqui, que eu tô mandando bastante pessoa pro meu site, tem bastante pessoa acessando, só que ela sequer adiciona um produto no carrinho. Se ela não tá adicionando no carrinho, não tem como ela comprar. Então, o que está fazendo com que elas não adicionem esse produto no carrinho, né? Será que minha página está desinteressante? Será que minha oferta, meu produto está muito caro? Pode ser uma possibilidade. Você imagina que a pessoa entra aqui, ela vê esse Botox, por exemplo, e sei lá, tá cobrando aqui R$ 500 nesse produto. E a pessoa fala, cara, e na média esse produto não faz nem sentido, né? Um cosmético de R$ 500, assim, no mercado eu sei que custa 50, 70. Ah, não é pra mim não. E já sai da página, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado com todos esses pontos. O que está fazendo que as pessoas deixem de adicionar o produto ao carrinho? Depois que a pessoa adicionou o carrinho, né? Então a gente está aqui nessa página e quando ela clica nesse botãozinho aqui de finalizar a compra, a gente vai para uma outra etapa, que é o que a gente chama de checkout. E o que que acontece no checkout? É onde a gente tem aqui, por exemplo, ó, um lugar, ó, aqui, ó, já tem inclusive um incentivo muito massa aqui, ó, mas eu vou mostrar isso para vocês. Mas o que que acontece no checkout? É onde as pessoas de fato preenchem suas informações para poder comprar o teu site. Então, onde ela vai preencher o nome, endereço, e-mail, telefone, a forma de pagamento, tudo isso ela vai preencher exatamente nessa página. E aqui, normalmente, a gente tem bastante perda, porque até então a gente exigia poucas ações do nosso cliente. Exigia um clique, exigia, enfim, 2 cliques ali para ele adicionar um produto no carrinho. Mas aqui a gente exige muito, né, do nosso cliente. A gente exige que ele pegue o teclado dele, digite todas as informações dele, que ele digite os dados dele. Então, quem vai tomar essa ação é quem está de fato disposto, muito predisposto a comprar o nosso produto. Né? Porque ele vai estar disposto ali, pelo menos, a preencher os dados dele, ou começar a preencher os dados dele. Vocês vão perceber que isso é muito comum. Então, esse é um exemplo de um checkout otimizado desenhado em etapas. Quando o cliente está abrindo aqui, ó, eu não estou pedindo tudo para ele de uma vez só. Eu não tô. Ainda mais se o cara tiver no celular. No celular é melhor ainda, porque eu vou tentar abrir aqui no celular para vocês. No celular é melhor ainda, porque no celular só aparece isso aqui para ele, ó. Nome, e-mail, CPF e WhatsApp. Só isso, 4 dados, que é o principal que eu preciso. Caso ele preencha aqui, ó, já tem até o botão ir para a entrega. Caso ele preencha, eu vou perguntar a entrega. Então não adianta eu mostrar todos os campos para ele: nome, e-mail, CPF, CEP, bairro, cidade, número da casa. Eu não preciso perguntar tudo de uma só vez. Se eu perguntar aos poucos, é mais natural que o cliente preencha essas informações. E algo estratégico, e que faz esse tipo de checkout funcionar tão bem, é ele de fato perguntar inicialmente os dados que eu preciso para identificar quem é esse meu cliente. Então, se eu sei primeiro o nome, o e-mail, o CPF e o WhatsApp dele, eu tenho tudo o que eu preciso para caso ele não compre, eu ir atrás dele. Eu mandar um e-mail para ele, eu mandar um WhatsApp para ele, eu ligar para ele se for o caso. Eu tenho todos esses dados, sei quem ele é, o nome dele, sei quais produtos ele tinha interesse. Então, eu tenho tudo o que eu preciso para ir atrás desse cara, caso ele não compre de mim. Então, isso é extremamente estratégico. Muito melhor do que eu, sei lá, começar pedindo o endereço. O que eu vou fazer com o endereço do cara assim? Eu sequer saber como que eu vou entrar em contato com ele, por exemplo. O cara acessou, adicionou o carrinho, preencheu os dados, comprou. Tem mais alguma coisa para acontecer? Cara, tem. Muita gente vê esse como o fim da jornada. Esse deveria ser, na verdade, o começo da jornada. A gente tem que começar a ativar aqui, porque só até aqui a gente está falando sobre aquisição.
E o que que a gente está fazendo depois para monetizar mais vezes esse cliente, para fazer com que esse cliente continue comprando de nós, né? Então a gente pode trazer aí etapas de pós-compra e expansão, né? O que que é expansão? É fazer com que aquele cliente esteja mais com nós, né? Então a gente tem que talvez ali, ó, confirmar, né, o rastreio, tem que ter uma boa experiência, né? Eu não sei se vocês têm isso hoje na operação de vocês, mas algo assim muito bobo que ajuda pra caramba, cara, é tu informar o código de rastreio pro cliente, perguntar se quando o produto chegou, se o produto chegou certinho. Então são detalhes muito pequenos que demonstram que tua empresa, que a tua marca tá comprada não só em vender para ele, mas também tá preocupada com a experiência dele com o produto, com o pós-compra, né? Então, talvez ali pensar num unboxing legal, com embalagem personalizada, um atendimento rápido no WhatsApp para tirar dúvidas, suporte. Às vezes o problema acontece na expedição lá, etc. Então a gente precisa estar sempre preocupado com isso. Isso é o que vai nos dar a brecha de poder depois fazer qualquer outra oferta. Porque se o cara comprou uma vez de nós, o que ele recebeu veio uma merda, tipo assim, veio horrível, o produto veio vazando, a empresa demorou 10 dias para resolver o caso. Putz, cara, esse cara não vai comprar mais. Muito provavelmente ele não vai comprar mais, independente da promoção que tu fizer para ele. Então, isso aqui é extremamente importante no seu funil de vendas. Isso é uma etapa do funil de vendas, é a entrega do produto, né? A qualidade da entrega. E aí a gente pode pensar, depois de que a gente garantiu que o cliente teve uma boa experiência com nós, uma etapa aqui de fidelização e recompra. Né? Então o cliente vai de fato testar o produto e aí ele vai decidir se ele vai comprar novamente. E como que a gente pode fazer isso, né? Então a gente pode fazer isso por e-mail, né? Com dicas e resultados de uso. Você pode ter um programa de cashback, que é algo que a gente tem testado bastante aqui, ó. 5% de cashback para a próxima compra. Então o cara já compra sabendo que ele vai ter um benefício na próxima. E esse benefício a gente pode lembrá-lo, né? A gente tem que lembrar desse benefício. 30 dias depois, 20 dias depois, 45 dias depois, dependendo da média de tempo de compra, de recompra, a gente vai lá e fala assim: olha, você tem aqui com nós, ó, R$ 10 em cashback. Você não quer aproveitar? Vai expirar daqui a pouco. O cara fala assim: putz, cara, eu tenho R$ 10. Vou lá pegar. Tava precisando mesmo, gostei do produto, né? Então é uma outra forma bem legal da gente reativar essa galera. Como mais a gente pode fazer isso, né? Então, cashback, cupom de desconto de recompra, isso é muito comum também. Olha, cupom de desconto de recompra. E até um outro ponto que eu não trouxe aqui, mas isso aqui é extremamente importante, estava pensando inclusive enquanto eu vinha para cá para o escritório. Cara, a gente não tem feito muitas ações nesse sentido, mas eu acho extremamente importante ter ações de indicação. Isso é muito legal, cara. E é muito pouco explorado ainda, eu acredito. Fica até algo assim pra gente pensar em formas de implementar isso para os nossos clientes. Mas eu acho que a indicação ela é muito forte, cara. Ela é muito forte. Então, tu comissionar de alguma forma o teu cliente por fazer uma indicação para você, ou trazer algum benefício para ele por ele falar bem do teu negócio para uma amiga, recomendar o teu produto de alguma forma. Criar um programa de indicação é uma ação de expandir através do teu cliente.